Fala pessoal do outro lado do bom, aqui é o André Fogaço, eu tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre a Xperia Z5, o smartphone mais potente e parrudo que a Sony tem no Brasil, e a iPhone 6 não é o mais potente nem parrudo, mas está longe de ser um smartphone ruim ou fraco. Na construção, a primeira diferença dos dois é bem gritante. Você tem um smartphone menor do lado da Apple e que tem bordas mais arredondadas contra bordas mais retas, linhas mais retas do lado da Sony. Os dois trabalham com a borda feita em metal e bastante reta, então a pegada acaba sendo muito semelhante, mas a Apple tem as laterais levemente curvadas aqui, que não existe desse lado aqui, acaba encaixando melhor na mão. Na parte traseira, os dois têm um visual que é muito semelhante, mas do lado da Sony é vidro e não alumínio, como é do lado da Apple. Esse vidro ele é fosco e áspero e lembra muito metal, como está vendo aqui, até pela textura. Se você passar a mão nos dois, eles são muito semelhantes, mas aqui é vidro, não confunda. Na parte da frente a gente tem uma tela de 4.7 polegadas do lado da Apple. Essa tela da Apple trabalha com 1334 por 750 pixels, um pouquinho acima do 720p, e vem com 65.8% da frente do aparelho preenchida. Tem bordas grossas em cima, embaixo e nas laterais. Já o aparelho da Sony trabalha com 5.2 polegadas, com resolução de 1920 por 1080 pixels, ou seja, a tela é Full HD, com densidade de aproximadamente 428 pixels por polegada, contra 326 do lado da Apple, e ela preenche 69,6% da frente do dispositivo. Ou seja, bordas mais finas que são visíveis aqui, que acabam fazendo com que a tela ocupe mais espaço sem necessariamente aumentar muito o tamanho do display. Na parte da frente você tem uma câmera de 5.1 megapixels aqui no aparelho da Sony e apenas 1.2 no iPhone 6. O iPhone 6 tem leitor de impressões digitais aqui, que ele é bastante preciso, só colocar o dedo e ele liga sem esperar muito tempo. Já o aparelho da Sony não tem nada disso, os dois contam com sensor de luz e proximidade. Na parte de cima, o aparelho da Sony trabalha com a entrada para fone de ouvido e na Apple você não encontra nada. Aqui você tem também o microfone secundário. Você tem aqui na parte de cima controles de volume, uma alavanca para ligar e desligar o modo de silencioso, e você tem aqui a entrada para chip da operadora e a entrada também para o cartão microSD até 200 GB e mais nada aqui embaixo. Na parte inferior, os dois com cabo USB, o que muda é o tipo do cabo. Você tem microSD aqui e Lightning aqui, que seria mais próximo do USB tipo C, só que não tão próximo assim. E você tem aqui a entrada para fone de ouvido, alto-falante, e aqui apenas uma alça para colocar penduricalhos. Você tem botão de controle de volume aqui, botão específico para câmera, botão liga-desliga que também tem leitor de impressões digitais. Os dois têm leitor de impressões digitais muito veloz. E do lado da Apple você tem uma gaveta para poder colocar e tirar o chip da operadora. Além do mais, botão liga-desliga que também tem do lado de cá. Na parte traseira os dois trabalham com a câmera, só que a da Apple é a única que tem essa protuberância, da Sony não tem esse problema. Você tem aqui uma câmera de 8 megapixels contra 23 megapixels, uma diferença cavalar de resolução. Os dois têm LED, mas apenas o aparelho da Apple trabalha com LED dual tone, ou seja, 2 tons, que é para corrigir imperfeições na reprodução de cores na hora de usar o flash. Só tocar aqui, desbloqueia, tocar aqui e ele desbloqueia também. Os dois são muito velozes, muito precisos. O da Sony é mais veloz do que o da Samsung, por exemplo. Do lado de dentro do aparelho da Sony você encontra um chipset Qualcomm Snapdragon 810 rodando 8 núcleos, sendo 4 deles a 1.96 GHz, outros 4 a 1.56 GHz, acompanhados de 3 GB de memória RAM, com 32 GB de memória interna, desses 32, 22.58 livres para o usuário, e uma Adreno 430 no lado da GPU. O aparelho da Apple trabalha com o processador da própria Apple, um Apple A8 Dual Core de 1.4 GHz, baseado em ARMv8, tem uma GPU PowerVR GX 6450, tem 16 GB, 64 ou 128 GB livres para o usuário, ou 128 GB e apenas 1 GB de memória RAM, ou seja, 2 GB a menos. Para mostrar se realmente essa diferença de números muito grande faz diferença no uso cotidiano, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas e atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Xperia Z5 abriu primeiro, abriu bem na frente. Twitter em 3, 2, 1. Novamente Z5 na frente e
iPhone vem bem depois. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, iPhone ficou para trás e o Z5 foi mais veloz. Fechar novamente todos os aplicativos e testar em números a diferença dos dois aparelhos dentro do AnTuTu, que abriu bem mais rápido do lado da Apple. Então, começar a testar. No lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N e AC dos dois aparelhos. Os dois trabalham com Dual Band e Hotspot. O aparelho da Sony trabalha com Wi-Fi Direct DLNA. O Z5 trabalha com o Bluetooth 4.1 com a DLSP e aptX, enquanto o aparelho da Apple trabalha com o Bluetooth 4.0 com a DLSP e LE. Você tem GPS com a GPS e GLONASS dos dois lados, mas apenas o aparelho da Sony trabalha com Beidou e trabalha com rádio FM com suporte a RDS. Os dois têm NFC, mas na Apple é apenas para o Apple Pay, sem nenhuma possibilidade de transferência de arquivos, por exemplo. Os dois trabalham com 3G Quadriband, 4G funciona em qualquer operadora do Brasil, e para entender o mundo você conta com acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola digital e barômetro dos dois lados, além de leitor de impressões digitais. E você tem agora o iPhone terminando com 78.003 pontos, iPhone 6 e o Xperia Z5, por mais que ambos tenham começado basicamente ao mesmo tempo, com diferença mínima entre um e outro, o Xperia Z5 está para trás e não terminou ainda. E o aparelho da Sony terminou com 63.591 pontos, que não representa o dia a dia, porque os aplicativos abriram primeiro no Xperia Z5, mesmo com a pontuação inferior no AnTuTu. Para mostrar agora em gráficos qual a diferença dos dois aparelhos, eu vou abrir exatamente o mesmo game, Hell Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje, tanto no Android como no iOS. E o iPhone abriu primeiro, carregou primeiro e já jogou no menu. Enquanto o Xperia Z5, que trabalha com uma resolução um pouquinho maior, tem um hardware muito melhor, são 8 núcleos contra 2 núcleos, tem mais memória RAM, enfim, tá levando mais tempo. Você já pode começar a jogar aqui no iPhone, aqui ainda não, agora sim. Vou colocar aqui basicamente ao mesmo tempo. Lembrando que você trabalha com uma Power VR como GPU, uma Power VR GX 6450 contra uma Adreno 430 e que carregou bem mais rápido. Mas na jogatina, ambos basicamente com a mesma qualidade gráfica, diferença quase que inexistente. Ou seja, para carregar o jogo, o iPhone é muito mais veloz, só que para rodar o game durante a jogatina, a diferença praticamente não existe. No lado de câmera, você tem interfaces diferentes para o aplicativo dos dois lados. O aparelho da Apple ele é um pouquinho mais simples, mas ele tem mais recursos, como time-lapse aqui já de uma forma mais fácil de encontrar. Câmera lenta em 240 quadros por segundo. Você tem vídeo, foto quadrada e panorama. Já no aparelho da Sony, você tem que vir aqui na parte de aplicativos. Aqui você tem panorama, vídeo em 4K, algo que não é possível fazer no iPhone. Claro que se você acha que vídeo em 4K é um bom negócio para você. Time Shift, que é a câmera lenta. Só que a grande vantagem do aparelho da Sony é que ele tem alguns controles manuais, algo que o aparelho da Apple não permite. Em fotos do dia a dia, você tem 8 megapixels contra 23 megapixels e além da maior resolução, que não significa melhor qualidade, você tem uma qualidade melhor em fotos noturnas e fotos diurnas do que no iPhone 6. O nível de detalhes é maior, de reprodução de cores é melhor. O iPhone 6 fica muito próximo em fotos do cotidiano, fotos do dia a dia, em boas condições de luz, só que em fotos noturnas o aparelho da Sony acaba saindo melhor, entra mais brilho e menos granulado. Para você ver fotos tiradas com os dois aparelhos, é só clicar no link da descrição desse vídeo e acompanhar o texto, o comparativo em texto no tutsela.com. Em bateria tem uma diferença cavalar por aqui, 2.900 mAh no aparelho da Sony contra apenas
1.810 no iPhone 6. A diferença é muito grande, mais do que 1.000 mAh, e isso se resume na autonomia. A autonomia do aparelho da Sony dá 1 dia e meio, da Apple dificilmente você chega no final do primeiro dia, e é uma autonomia bem vergonhosa. No lado de extras, na Apple você tem uma interface mais limpa e uma otimização entre hardware e software muito superior a qualquer outro Android, tanto que você viu que mesmo abrindo os aplicativos depois, mesmo com um hardware muito inferior, o jogo abriu muito mais rápido no iPhone do que no Xperia Z5. Por outro lado, a Xperia Z5 tem a proteção contra a água, isso é sensacional. Você pode mergulhar o aparelho em água doce, algo que você não pode fazer com o iPhone, e ele vai sobreviver. O áudio do Z5 é estéreo e você tem aqui alguns recursos extras, como por exemplo abrir uma janelinha flutuante. No iPhone é possível apenas com vídeo e não no iPhone, no iPad que você pode fazer isso. Então, em recursos extras, o aparelho da Sony é melhor, além da própria proteção e reprodução de áudio de melhor qualidade. E no iPhone você tem uma desvantagem, que é a impossibilidade de colocar memória externa. Se você tem um modelo de mais barato do iPhone, que é 16 GB, não tem como melhorar essa memória com um microSD. Algo que pode ser feito com o Z5, que vem com 32 GB de memória interna e pode colocar até 200 em um microSD. Indo para o custo-benefício, a diferença fica meio que pau a pau entre os dois, porque você encontra por R$ 2.600 mais ou menos o iPhone 6 contra 3.400 do Z5. Pode parecer muito, mas lembra que o Z5 pode mergulhar em áudio estéreo, pode aumentar a memória interna, algo que você não consegue com o iPhone. Então, em custo-benefício, se tua grana tá realmente baixa e você não vai colocar quase nada no aparelho, iPhone é bom. Se você tá com uma grana um pouco melhor e você quer que ele dure mais tempo, com mais espaço, câmera melhor, enfim, mais recursos, além de poder dar um mergulho na piscina e não se preocupar com o aparelho, o Xperia 5 é o vencedor. Para saber mais sobre esse comparativo, lê o texto completo com fotos e mais detalhes, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.